Amém. Isaías 48, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Amém. Aqui, sempre a nação de Israel recebendo a repreensão de Deus, né? Por quê? E como nós sempre falamos, a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. E nós já vimos que ninguém, naquele tempo, recebeu mais do que eles. Já falamos. Quem é que tinha a lei? Eles. Quem é que conhecia os nomes de Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová Jireh, Jeová? Quem conhecia? Quem era convicto do Deus que servia, com as histórias do Mar Vermelho, da libertação do Egito, o maná, as codornizas, a rocha que deu água? Quem tinha lá os livros mostrando Josué que rodeou a cidade e as muralhas de Jericó caíram? Quem tinha tudo isso? Eram eles. Então, as repreensões também acontecem e vêm a níveis furiosos de Deus, porque a quem muito lhe é dado, sempre muito será cobrado, né? A Escritura diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E às vezes o homem semeia desprezo à verdade, mas ele vai ceifar. O homem semeia às vezes desprezo a Deus, porque Deus se revela, Deus se manifesta, Deus dá o conhecimento, e o homem vira as costas. E aqui Deus está dizendo: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aí diz: se tu tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, seria como a areia da praia, a posteridade, seria numeroso, seria abençoado, a justiça como as ondas do mar. Enfim, tantas bênçãos prometidas que nós também nos recordamos de Deuteronômio 28, que é o retrato da bênção de Deus, está ali em Deuteronômio capítulo 28. Aquilo ali é fantástico. E quem está debaixo da bênção de Deus desfruta daquilo. Quem desfruta daquilo que está escrito em Deuteronômio 28, as bênçãos proferidas do Monte Gerizim, meu irmão, não conhece fatalidade quem desfruta daquilo. E eu pergunto: é possível desfrutar de tudo aquilo? Se não for possível, nós estamos cultuando um Deus mentiroso. E pelo que você conhece de Deus, ele é verdade ou ele é mentira? Se ele é verdade, aquilo é possível. Amém? Depende da gente. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o profeta Isaías aqui está mais uma vez dizendo: ele é o que nos guia, ele é o que nos ensina. Como? Se tu tivesses guardado o quê? Os meus mandamentos. Então Deus nos guia e nos ensina como? Através de quê? Dos seus mandamentos. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é os teus mandamentos, tua palavra. Então Deus nos guia de maneira gloriosíssima, traçando estradas para nós,
de acordo com o caminho que Ele nos manda andar. Que caminho é esse que Deus nos manda andar? Qual é o caminho que Deus nos manda andar? Quem sabe? Que caminho é esse que Deus nos manda andar? O caminho que Deus traça para nós são as atitudes que Ele pede de cada um de nós. Esse é o caminho. Amém? Você não anda o caminho de Deus que você vai trilhar, não é com os seus pés, é com o seu coração, é com a sua mente. É aí que você trilha o caminho de Deus. Você não tem que usar, inclusive, aquela... eu vou para a casa de Deus. Não. Como vou para a casa de Deus? A Escritura diz que você é o quê? Santuário do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, você vê que as coisas são espirituais, são interiorizadas dentro do ser humano para revelar a vontade de Deus. Deus traça caminhos para nós, como? Não matarás. Ele traçou um caminho. Não adulterarás. Outro caminho. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás nada do teu próximo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso são caminhos que Deus traça, e a Escritura diz que prosperarão os que seguem este caminho, os que guardam o mandamento de Deus. Caminhos maravilhosos Deus tem traçado, a ponto do Salmo 119 dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se é lâmpada, se é luz, você não andará em trevas, porque quem anda em trevas tropeça, se machuca, cai, se rala, pode cair em abismos profundos, não ser mais tirado de lá. Se você não enxerga por onde você anda, os salteadores podem dar sobre você, os inimigos podem te furtar, te roubar. Mas se você anda em luz, Jesus Cristo disse: aquele que me segue não andará em trevas. Quem anda na luz não tropeça. E o que é luz? São os mandamentos, são os caminhos que Deus traçou para cada um de nós. Então, aqui Isaías está deixando esta repreensão: sou o Senhor, teu Redentor, Santo de Israel. Mas se tu tivesses dado ouvido, né? Porque eu que te ensino o que é útil, te guio pelo caminho que deves andar. Aí ele diz, olha que coisa linda: seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar, a tua posteridade como a areia, os teus descendentes como grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Enfim, se nós andarmos segundo os mandamentos, o que nós alcançamos? Alcançamos então um crescimento. Crescimento? Ora, mas todo mundo cresce? Não. Mais uma vez estamos falando de um crescimento espiritual. Como se dá esse crescimento? Em conceitos, em ideologias. Porque em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, libertar de quê? Eu estou preso a quê? De que é essa libertação que Jesus está falando? Ele está falando de uma libertação de conceitos, de ideologias. Ele traça caminhos em ideologias que se processam dentro do nosso ser e que vão demonstrar um crescimento espiritual. Quando você cresce, se fortifica ou é fortalecido, você tem força suficiente para quebrar as suas próprias correntes. Quais são as suas correntes? Você não adorava um boneco de gesso? Era uma corrente. Você cresceu espiritualmente, partiram-se as correntes. Amém? Você não colocava um trabalho na encruzilhada? Você cresceu espiritualmente na graça e no conhecimento, partiram-se essas correntes. Você não ia para a cachoeira, você não ia para a porta do cemitério, você não achava que tudo era Deus, que todos os caminhos levavam a Deus, você não achou tudo isso. Quando você cresceu na graça e no conhecimento, conheceu a verdade te libertou. A verdade em você, ela fez com que as cadeias, as correntes, as algemas espirituais que estavam na sua vida, nos conceitos, nas ideologias, tudo isso foi jogado por terra.
e hoje você pode olhar no espelho e dizer: eis uma nova criatura em Cristo Jesus. Este é o trabalho de Deus. Nós temos que crescer, nós temos que desesperadamente crescer. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí ele diz: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Irmão, se você cresce espiritualmente, Deus não permite que nada intercepte, prejudique o teu crescimento. Isto é um grande mistério. Às vezes as pessoas anseiam de Deus um pouco, esse pouco inicial, ele vai crescer, mas aquele mínimo que se anseia de Deus é o bastante para ele começar uma bela obra. Como a Escritura diz: aquele que em nós começou a grande e boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. É o que Jesus diz em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança no fogo, mas ele poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Somos nós. Você está frutificando, começou a crescer um pouquinho, você cresceu um pouquinho, atingiu a vara, atingiu o seu tamanho de dar fruto, você começou a frutificar, ele vai te podar e você vai dar muito mais fruto. Isso revela o que? O seu crescimento espiritual. Quando você está crescendo espiritualmente, Deus vai trabalhando na sua vida para que você cresça mais e mais. Se você cruza os braços, é aquela vara que não dá fruto, ele corta, porque ele não pode ter um reino de inativos, né? O reino de Deus é para aqueles que são dinâmicos, envolvidos, tem trabalho para todos. A seara é grande e poucos são os obreiros. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele deixa no capítulo 1, a partir do verso 22, uma palavra que combina com o que Isaías estava dizendo. Isaías está dizendo em primeira mão para Israel, um sentido profético, o contexto da Escritura, Deus é o mesmo, as suas cobranças pega todos nós. Mas Tiago, na era da igreja, ele diz no capítulo 1, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está falando agora para a igreja, né? Está falando bem direto para nós, numa era em que a igreja está a todo vapor. Ele está escrevendo num tempo em que a igreja está dominando o mundo, a igreja está fazendo coisas terríveis, e as pessoas estão falando a respeito dos discípulos de Cristo, que estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Eles estão trabalhando, mas Tiago está dizendo assim, ó, cuidado aí, tem que estar sempre pronto, sempre alerta. Enfim, irmão, você está sempre pronto, sempre alerta. O que Tiago estaria dizendo? Vamos tentar pensar nos dias de hoje. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. A igreja, irmãos, é um lugar onde Deus nos reúne. Deus nos faz reunir neste lugar. Por qual motivo? Para que nós nos reunirmos? É para conhecer os seus conceitos, os seus princípios. A Bíblia é a palavra de Deus.
À medida que nós abrimos este livro chamado Bíblia, Deus se manifesta, sim ou não? Sim. Aí você vai dizer assim, não, mas tem lugar que estão abrindo Bíblia, e Deus não está se manifestando. Eu te digo, o juízo dele está se manifestando. Ele sempre está pairando sobre a sua palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias 1,12, ele sempre está velando sobre a sua palavra para cumprir. Quando esta palavra é aberta e lida, e é escarnecida, zombada e não crida, Deus está também da mesma maneira agindo. Quando esta palavra é credibilizada, honrada, adorada, reverenciada, Deus também está se manifestando para cumprir os seus propósitos. Ele sempre está se manifestando para cumprir os propósitos, seja condenando ou salvando. Quando abrimos esta palavra, nós que abrimos para o bem, nós que não queremos engrandecimento, nós que não queremos ser Senhor, nós que buscamos o título de servo, perseguimos ele dia a dia, porque sabemos muito bem que no reino de Deus só existe um Senhor, todos os demais são súditos e servos. Existem os loucos por aí, querendo ser servo, reverenciado e servido. Não, Jesus Cristo nesse mundo disse, eu vim a este mundo para servir, não para ser servido. Este mundo é lugar de serviço, não é lugar de ser servido. Esse mundo é lugar de você arregaçar as mangas da camisa, é lugar de você trabalhar, gastar o sapato mesmo, suar. Este mundo é para isso, para quando você soar a hora da sua partida, Jesus está lá no portal da eternidade te esperando, dizendo assim, ó, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. É para isso, queremos buscar o título de servo. Então nós que queremos esse título, queremos apenas trabalhar, a nossa vida só tem sentido no trabalho de Cristo Jesus. Nós que queremos isto, dia a dia, quando abrimos a Bíblia, ele faz saltar das páginas da Bíblia os seus conceitos, que como ele disse lá em Isaías, os seus conceitos que são úteis para nos guiar, nos encaminhar. Amém? Então, você chega na igreja muitas vezes, ouve uma pregação, mas será que você está sendo que nem Tiago diz aqui, não praticante? Como? O camarada vai, olha no espelho. Você olha no espelho, né? Ah, tô bem, meu cabelo tá direitinho, tá tudo legal, tchau, virei as costas. Depois você não lembra mais como é que você é. Você não vai pela rua lembrando o que você viu no espelho quando você se olhou. Você esquece aquilo, não esquece aquilo? Esquece. Ninguém anda pela rua com a sua própria imagem na cabeça. Tudo que você vai vendo vai apagando a sua própria imagem. Você vai dando lugar a cada instante a coisas novas que você vê. Não é isso? Então, Tiago está dizendo aí, o que não pratica a palavra, ele não guarda a palavra, é semelhante a essa situação. O que adianta a pessoa às vezes chegar dentro da igreja, ouve uma palavra, ela sabe que foi Deus, Deus tocou na vida dela, ela sentiu a presença de Deus, ela deu glória, ela deu aleluia, ela sentiu a unção de Deus, mas ela não é praticante. Quando ela sai da porta da igreja para fora, ela esqueceu o que ouviu. Ela não retém, ela não consegue guardar aquele ideal, aquilo que foi pregado, aquilo que foi semeado. Nós temos que guardar. Quer ver como nós temos? E o Espírito Santo não está fazendo o papel dele? Ele não disse que nos guiaria em toda a verdade? Não é ele que armazena a palavra dentro do nosso espírito? Ele não trabalha poderosamente? A obra não é dele? Você vê que os evangelhos foram escritos de 40 a 65 anos depois que Cristo esteve neste mundo. E o que acontece? Aqueles homens pregaram sem ter os pergaminhos na mão. Pedro, Tiago, João, Estevão, eles começaram a pregar sem ter os pergaminhos na mão. Aonde estava a palavra? Como diz a Escritura, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que diz Davi no Salmo 119:11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós temos que fazer, irmão. Esconder a palavra dentro de nós, entender os princípios de Cristo, viver por Ele. Isto é ser praticante da palavra. Se você não faz assim, a pregação foi uma
foi uma bênção. Pregou sobre o quê? Você não guardou. Você tem que se preocupar em guardar. Você tem que se preocupar que aquele conceito da mensagem, a ideologia, se é que você considera que Deus falou, você tem que se preocupar que aquilo desça ao seu coração, fique armazenado dentro de você. E quando você chega em casa, você leva uma vida séria com Deus, você vai orar. Você vai, Senhor, essa semente que eu vi que veio do Senhor, não deixa ela escapar de mim. Não deixa ela escapar do meu coração, não deixa ela escapar dos meus sentimentos, não deixa ela escapar da minha mente. Como é que você acha, irmão, que pregadores por aí pregam 1 hora, 1h30, 2 horas? Como é que ele arranja tanta palavra assim para pregar, irmãos? É a graça de Deus em primeiro lugar. Mas em Josué capítulo 1 diz o quê? Esforça-te, medita no livro da lei de dia e de noite. O Salmo número 1 diz, bem-aventurado que medita no livro da lei de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. É o que nós estamos vendo aqui, os que são praticantes da palavra, eles vão prosperar. É isso que Deus quer conosco. Nós temos que ser um povo como nenhum outro foi. Como eu sempre digo, crentes como nenhum outro foi. Temos que cultuar Deus com um desejo, uma sede, um fogo como ninguém antes de nós não vimos e nem veremos depois de nós. Tem que ser assim. Esta tem que ser a nossa visão. Não ser ouvinte desapercebido, mas praticante da palavra de Deus. Por quê? Quer ver o que acontece? Hoje as pessoas leem Bíblia por aí e não são praticantes da palavra. Não são, definitivamente não são. Os conceitos de Deus não conseguem se agarrar dentro delas, não conseguem se apegar. Jesus Cristo diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e os sinais seguirão aos que creem. Não há interesse. As pessoas não têm interesse de ver os sinais manifestos, os enfermos serem curados, legiões de demônios serem expulsas. Jesus Cristo diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. Ninguém ora dizendo, Jesus, me dá uma experiência com o diabo. Jesus, me dá uma experiência com uma legião de demônios, porque eu sei que o Senhor é Deus. Ninguém, as pessoas não se interessam, eles são só ouvintes, não são praticantes. Entende, irmão? Isto é uma realidade triste que tem acontecido nas nossas vidas. Porque as pessoas ouvem, mas não praticam. E aí, fica tudo no papel. Fica só no papel. Se ficar só no papel, é como ele diz, né? Olhou no espelho, tá jóia, que bacana, né? Ou seja, ouviu a pregação, que legal, mas assim como ele vira as costas para o espelho e vai embora, assim ele vira as costas para a pregação e vai embora. Que adianta, irmãos, nós chegarmos em homens, ouvirmos grandes pregações, grandes preletores, homens cheios do Espírito Santo, homens que o Espírito Santo trabalha com a palavra poderosamente na vida deles, nós ouvirmos estes homens de uma maneira gloriosíssima, e tudo que eles ouvirem, que eles pregarem, não passar para nós de uma bela pregação bonita, cheia de conhecimento. Tem que ir além disso. Tem que ir além disso. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Por que Pedro, naquela noite da traição lá da Páscoa, quando Jesus disse, olha, um vai me trair, por que Pedro não perguntou, Senhor, quem é? Mas catucou João para perguntar. Por que João teve intimidade para chegar e dizer, Senhor, quem vai te trair? Por que na Monte da Transfiguração, Jesus Cristo leva Pedro, Tiago e João? Por que quando foi ressuscitar aquela menina, levou Pedro, Tiago e João? E aí, meu irmão, você quer ser como Pedro, Tiago e João? Então você tem que ser um praticante. Pedro, Tiago e João. Era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. É Pedro, Tiago e João para cá, Pedro, Tiago e João para lá. Examina as cartas escritas pelos apóstolos e vê quem é que está escrito aí. Se não é Pedro, Tiago e João. Cadê o outro apóstolo escrevendo? Você entende?
Você tem que crescer, tem que ser íntimo, tem que ser praticante, tem que chegar junto mesmo. Então, ao ouvir uma bela pregação, que coisa maravilhosa, o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi? Não tem aí o ditado popular que diz, você é o quê? O que você é? Você é o que você ouve e você é o que você lê. Não é isso que diz? E essa não é a verdade? Se você não ouve nada e você não lê nada, meu irmão, você não é nada. Amém? Você entende isso? Se você não ouve nada e você não lê nada, você não é nada. São os conceitos que entram aqui pelos teus olhos, pelos teus ouvidos. Isso que caindo dentro de você vai demonstrar o que você será. Ideologias é o que existem por aí. Vamos adorar um boneco de gesso. São ideologias. Eles são o quê? O Salmo 115, não é isso? Vai dizer que sejam semelhantes a eles os que adorem. Eles viraram isso, viraram bonecos. E nós? A Bíblia diz que nós adoramos um Deus que é espírito e vida. Adoramos um Deus que é verdadeiro, que é poderoso. A Bíblia diz, os pregadores estão pregando, e as vidas dos ouvintes têm que mudar. Tem que mudar. Você vai sair daqui dessa noite, se você não fizer uma oração, a sua vida não mudou. Eu também preguei à toa aqui, e você sentou aí à toa. Hoje você tem que chegar em casa e tem que ter uma palavra de oração. Amanhã você tem que arranjar um tempo para ler a Bíblia. Você tem que ter atitude. Não seja somente ouvinte desapercebido, mas praticante. E ele vai dizer aqui, tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, quando alguém te engana, você pode descobrir. Mas quando você mesmo se engana, é terrível. Tem ninguém te enganando, é você mesmo que está se iludindo. É você mesmo que está se enganando. Conhece aquele provérbio popular? O pior cego é aquele que não quer ver. Entende? Nós somos povo de Deus. É conosco que Deus conta. Se Deus não contar conosco, não conta com mais ninguém. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos a cidade edificada sobre o monte. É pela nossa vida que Cristo vive. É pelos nossos passos que o Espírito Santo se move, é pelas nossas mãos que Ele cura, é pela nossa boca que Deus fala. Se não for por nós, meu irmão, não adianta. Então, nós temos que ter atitudes mesmo. Amarás o Senhor teu Deus, pois, sobre todas as coisas. É assim que tem sido? Tem sido mesmo. Não sou eu que tenho que dizer isso, nem ninguém. É você que tem que entrar lá na intimidade do teu quarto e perguntar se Deus é Deus mesmo na tua vida ou se você está se enganando a si mesmo. Amém, meu irmão? É assim, isso é vida cristã, isso é crescimento espiritual. Você pode dizer, mas eu tenho feito tanto, eu tenho me esforçado tanto. A gente prega, meu irmão. Deus dá a palavra, a gente prega. Se você tem feito, bem-aventurado és e tu verás a glória de Deus na sua vida. Mas os que não têm feito, têm que fazer. Ah, eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sinto muito, então o reino de Deus não é para você. Você tem muitas coisas para cuidar, não tem Deus na tua vida. Toma a tua atitude, toma a tua decisão. Mas a verdade é que eu não posso ser um ouvinte desapercebido. Eu tenho que ser praticante da palavra de Deus. Se eu não for praticante, é só ilusão. Estou me enganando a mim mesmo. E ele diz, se alguém é ouvinte, não pratica, semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Assim mesmo se contempla, se retira, logo se esquece de como era a sua própria aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Olha aí, não sendo o quê? Ouvinte negligente. Você ouviu algo e não negligenciou, não esqueceu, não deixou de lado. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Este é o objetivo das nossas vidas. Com certeza, Deus tem um plano nas nossas vidas. E quanto mais Ele diz que tem um plano, mais Ele nos aperta para que esse plano não escape. Esta é a verdade. Eu recordo quando o Senhor me chamava para a sua obra, eu estava lendo Bíblia, estudando, meditando, clamando: Senhor, me revela a tua palavra, me ensina. Aí ia num determinado lugar, levantava um profeta e dizia assim: Deus tem uma grande obra na sua vida, e assim diz o Senhor para você, come Bíblia. Eu dizia: Jesus, mais? E eu começava, e em outro lugar, levantava outro profeta e dizia assim: olha, Deus manda te dizer que tem uma grande obra na sua vida, e Ele manda te dizer, come Bíblia. Eu dizia: Jesus, mais? É assim, entende, meu irmão? Para que o plano não escape. É assim mesmo. Você pode estar nessa noite dizendo assim: mas de novo uma palavra me mandando ler Bíblia, uma palavra me mandando orar, mas todo dia isso é para que o plano não escape. Paulo diz assim: olha, não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, é segurança para vós. Nosso trabalho aqui é esse, irmão. Quem aqui está preocupado com dinheiro? Quem aqui quer saber quem é dizimista? Quem aqui quer saber quem é rico, quem é pobre? Quem encosta o carro lá fora, ou quem vem de bicicleta, ou quem vem a pé? Não, mas a sua vida no altar de Deus, isso nos interessa muito. Isso nos interessa muito, porque nós temos fome e sede de justiça, e um dia nós vamos parar. Você tem que ficar aí para nos satisfazer nas outras gerações, alcançando vidas, desfazendo as obras do diabo. É o nosso trabalho, é o nosso projeto, é o nosso objetivo. Não trabalhamos por ouro e prata, trabalhamos pela glória e pela redenção. Então, irmão, é essa a atitude que nós temos que tomar. Tem separado um dia, um tempo? Tem separado lá os teus minutos para a leitura bíblica? Tem separado os teus minutos para a oração? Ou você é daquele que sempre chega em casa e está sempre cansado? Você não está praticando, você está negligenciando. Amém, irmão? Não adianta hoje chegar na igreja: a palavra, vai chegar em casa, a palavra foi uma bênção nada. A palavra foi uma maldição, se você negligenciar. Ela vai ser uma bênção se você dobrar os teus joelhos e o Espírito Santo vir furiosamente pelo amor que tem por você e fazer uma obra poderosa, marcar o teu espírito, e você nunca mais vai desejar dormir sem dobrar primeiro os teus joelhos. Aí foi uma bênção. É para isso que nós estamos aqui gritando, batendo o pé, estamos clamando, estamos trabalhando. Para quê? Para que tu sejas um homem de Deus. Para que realmente Deus olhe do céu e diga: viste tu, meu servo? E dê testemunho de você na cara do diabo. Ele era íntegro. Integridade é o que a palavra diz. Temente a Deus é o que a palavra diz. Desviar-se do mal é o que a palavra diz. Então, nós temos que ser praticantes. Então, diz Salmo 119, verso 11, diz Davi: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Eu só não peco contra Deus quando sou praticante da palavra. Amém? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.